Não é surpresa pra ninguém que durante a década de 2000 a Disney estava apanhando pra Pixar em questão de bilheteria. Afinal de contas, a era da Renascença já tinha acabado, mas ainda assim a Disney seguia apostando nos mesmos moldes e regras em suas animações 2D, que infelizmente não estavam mais chamando tanta atenção dos adultos e das crianças. E pra se juntar a essa surra, a DreamWorks chega com os 2 pés na porta com Shrek, evidenciando e tirando sarro de todo o comodismo e falta de interesse da empresa do rato de mudar a sua forma de fazer animações. Sem dúvida, Shrek ainda é um baita filme que conseguiu demonstrar que as animações não precisavam seguir a fórmula Disney de ser e que até podiam buscar essa originalidade zoando da cara da mãe das animações, mas eu nunca assisti Shrek quando pequeno. Calma, pessoal. Abaixa essa porra. Eu não consegui assistir Shrek não porque eu não queria, mas porque eu não conseguia achar um bendito DVD dele pra comprar. Idoso! Qual é? Eu não sou velho assim, mas é o que acontecia quando o seu bairro, em pleno começo da década de 2010, não tinha internet. Ou você via por DVD, ou você esperava passar na TV. Mas como eu só assistia TV Cultura e SBT, eu nunca acabei vendo Shrek, já que nenhuma dessas emissoras passaram. Pelo menos não que eu tenha visto na época. Então a minha referência quando criança para uma história parodiando os tradicionais contos de fada era Deu a Louca no Chapeuzinho. Não me entendam mal, eu quando um pouco mais velho eu acabei assistindo Shrek e eu gostei muito. Foi só na virada de 2022 para 2023? Foi, mas isso não vem ao caso. Enfim, Deu a Louca no Chapeuzinho foi realmente minha porta de entrada para um filme que tirasse sarro da forma Disney de contar histórias, e esse filme não é nem um pouco ruim mesmo olhando nos dias de hoje. Pra quem não conhece a história, é sobre o conto da Chapeuzinho Vermelho, mas dessa vez as coisas aconteceram de uma maneira um pouco diferente. O lobo mau amordaçou a vovozinha e prendeu ela dentro do armário para tentar pegar o livro de receitas que estava com a Chapeuzinho, mas quando ela chega na casa da avó, ela percebe que alguma coisa tá errada, então ela vai pra cima do lobo. Mas ao mesmo tempo, um lenhador entra na casa quebrando a janela e gritando feito maluco. Conclusão, chamaram a polícia e agora teremos uma investigação para entender melhor o que diabos tinha acontecido. Essa ideia tem muito a cara de ser uma paródia de algum filme antigo que teria essa mesma premissa, como o Rashomon do Akira Kurosawa, que é claro que eu não tenho certeza se foi daí que tiraram essa ideia, mas eu acho seguro dizer que os americanos pegariam alguma ideia do Kurosawa. Mas continuando, se alguém acha que a história vai ter algum tom de seriedade por causa dessa premissa, esqueçam disso, porque ela é muito mais engraçada do que qualquer outra coisa. Para descobrir como essa confusão veio acontecer e encontrar algum culpado para a história, os policiais vão perguntando a cada um dos envolvidos a sua versão do que estavam fazendo antes disso. Assim a gente vai conhecendo cada um dos personagens mais a fundo enquanto a história vai desenrolando, mas infelizmente o culpado dessa situação é muito previsível. Se você não for uma criança de 8 anos que nem teve a sua capacidade de raciocínio completamente formada, você descobre o culpado na primeira ou segunda cena que ele aparece, e isso é um ponto bem fraco do filme. O vilão e as motivações dele são extremamente bobas e simplórias. Eu não sei se essa foi a intenção para zoar da cara de vilões idiotas que explicam seus planos maléficos para os protagonistas quando eles são descobertos, ou se isso só foi falta de criatividade mesmo. Sendo a intenção ou não, isso e as canções que os personagens cantam no meio da trama não incomodam tanto, já que o filme ele tem um ar de tosquice e ele parece se orgulhar disso. Afinal de contas, todos os personagens são zoados e se zoam entre si, e esse é o principal charme desse filme. Ele não se leva muito a sério. Não é à toa que a baixa verba para fazer animação acaba servindo muito bem. Mesmo sendo meia boca e até um pouco dura na movimentação dos personagens, isso faz parte da graça. E falando de graça, esse filme é recheado de piadas e situações super engraçadas. É muito surpreendente como o filme ele consegue fazer piadas tão boas e colocarem elas de maneira tão natural. Com certeza, pelo menos um dedinho a dublagem deve ter ajudado nisso. Todas as situações envolvendo a Chapeuzinho, o Lobo e o Ligeirinho são maravilhosas. Como essa cena da Chapeuzinho conversando com aquele pote que fala cantando, que é uma pérola à parte, ou qualquer cena do Lobo e do Ligeirinho conversando. É simplesmente sensacional. Para mim, sem dúvidas, é uma nota 7,5. Super divertido. Por fim, esse filme acabou sendo muito bem recompensado. Para vocês terem uma ideia, 8 milhões de dólares foram gastos para produzir esse filme e ele acabou gerando uma bilheteria de 110 milhões de dólares. Um lucro de 102 milhões que 6 anos depois, 30 desses milhões foram gastos para produzir uma sequência que conseguiu sair no prejuízo. Sim, pra quem não sabe, existe o Deu a Louca no Chapeuzinho 2.
Deu a louca na Chapeuzinho 2. Como qualquer outro estúdio de animação, a Cambada Entertainment acabou ficando gananciosa e decidiu produzir essa continuação, que foi um desastre. Como eu já disse, ela gastou 30 milhões de dólares para produzir e acabou faturando 23,1 milhões. Um rombo de 6,9 milhões nas costas para fazer um filme que é terrível. Para começar, só ouçam a sinopse. Chapeuzinho e a sua avó entraram para a agência Finais Felizes, que o Lobo e o Ligeirinho fazem parte, mas Chapeuzinho teve que se afastar da agência por enquanto para treinar com um grupo das Irmãs do Capuz, um grupo de senhoras que treinam meninas para se tornarem as novas Chapeuzinhos Vermelho. Ao mesmo tempo, o Lobo, o Ligeirinho e a vovó estão tentando se virar sozinhos em uma missão para resgatar João e Maria, que foram aprisionados por uma bruxa em sua casa de doces. Mas por azar deles, a bruxa consegue escapar do cerco e foge com o João, a Maria e a avó de Chapeuzinho. Agora Chapeuzinho terá que voltar e junto do Lobo e do Ligeirinho terão que encontrar a avó dela. Né, dá pra sentir o gostinho do quão ruim é só ouvindo isso, né? Diferente do primeiro, esse por causa do maior investimento, ele é mais bonito, mas isso não adianta em nada. Porque o principal charme de Deu a Louca na Chapeuzinho era o quão engraçado ele conseguia ser, mesmo se utilizando de uns clichês, como um vilão extremamente óbvio, e musicais no meio do filme, mas esse filme é só cringe, e muito, muito cringe. A todo momento você vê que ele tá tentando ser muito engraçado, e ele tenta fazer piadas a todo momento, criando situações para que isso aconteça, mas nada flui com naturalidade. O primeiro filme conseguia ser engraçado porque de fato ele era engraçado, mas parece que a todo momento o filme fica se cobrando pra fazer alguma cena que deixe você gargalhando, mas ele consegue só ser vergonha alheia. É sério, é muito triste isso. Sem falar nas forçadas de barra que o filme dá pra tentar usar personagens do primeiro filme que não estariam naturalmente nesse segundo, como o Bode o Lenhador. E nossa, o Bode... Nossa, o Bode é de dar pena. Que tristeza que dá ver o que fizeram com esse personagem. Só realmente olhando pra ver o quão sem graça ele se tornou. E é claro, a história é horrível, já que eles queriam montar uma história um pouco mais seriazinha nesse segundo filme, mas não sendo algo que realmente fosse para ser mais maduro ou sem piadinhas, mas algo que fosse mais criativo, ou pelo menos tão criativo quanto o primeiro filme, que eles conseguiriam fazer, mas eles poderiam ter refinado melhor essa ideia e principalmente a execução, porque realmente nada soa como natural, mas sim soa como se eles tivessem pegado a primeira ideia que apareceu e fossem montando tudo no foda-se, como se não tivessem dando muita atenção pra nada. Porque, nossa senhora, a vilã desse filme é muito ruim. Na verdade, os vilões, já que são mais de um, mas só focando nela, um dos problemas da história ser tão ruim é por ela ser um retcon, ou seja, um personagem que não é mencionado nem aparece anteriormente, mas a inclusão dela altera ou acrescenta nos elementos ou no passado dos personagens. Eu não sei se eu tô usando o retcon da maneira certa, mas eu acho que sim, eu acho que é isso. Enfim, a qualidade da animação melhora, mas os personagens pioram, a história piora e as piadas, que são o principal foco, se tornam sem graças na imensa maioria. Nota 4,5. E antes de vocês saírem do vídeo, eu só queria fazer um aviso que eu vou estar fazendo posts com mais frequência na aba comunidade para falar de notícias e interagir mais com vocês, mas eu não quero ficar flodando posts lá. Então, por enquanto vai ser um post por mês e a partir de setembro eu vou fazer 2 posts por mês. Então é isso, se vocês tiverem gostado de eu falando mais de um filme num vídeo só, deem uma olhada no vídeo de eu falando sobre todos os filmes lançados até agora de Asterix e Obelix. Nele eu classifico os filmes do pior ao melhor e ficou muito bom. Então, eu acho que foi isso. Tchau, galera. Tá ouvindo alguma coisa? Eu vou viver, não tenho mais a gripe suína!